Olá pessoal do nono ano, né, dando continuidade justamente às nossas aulas, tá bom? Como vocês sabem, falamos aí sobre essa questão da República, a República Velha no Brasil e seus aspectos, né? Falamos já sobre essa questão da República da Espada, né? A política dos governadores, o voto de Cabresto, né? Uma série de assuntos relevantes que aconteceram justamente nesse processo da República Velha, tá bom? Falamos sobre a participação do negro, do indígena, né, a ação feminista, essa questão da mulher. E a aula de hoje justamente é para abordar, né, mais um tema sobre essa questão da República Velha no Brasil, tá bom? Sobre a existência da República até os dias atuais. E é um tema muito interessante, galera, que ressalta justamente essa questão do movimento operário, né? O movimento operário que tem grande participação nessa questão da luta, né, dos empregados contra os seus patrões e os abusos, né, nessa questão aí do trabalho, tá bom? Então a aula de hoje é justamente para fechar com aquilo que a gente já viu sobre a República, né, falando justamente sobre essa questão desse movimento operário e a grande greve de 1917 que ocorreu aqui no Brasil, no estado de São Paulo, tá bom? Então vamos lá. Galera, ó, a República aqui no Brasil, né, o movimento operário que teve uma ação muito efetiva de 1917 até 1922, né, o contexto histórico é justamente o processo da República Velha, e tudo isso vai começar por quê? Porque a partir da República Velha, o Brasil já vai dar sinal de industrialização. E essa industrialização, galera, vai fazer com que, né, vai ocorrer uma série de transformação no contexto social brasileiro e justamente no contexto econômico, né? O brasileiro que antes não tinha aquele cara organizado, né? O Brasil que antes não tinha o cidadão da fábrica, ele vai ver se formar uma nova classe aqui no Brasil, graças à chegada dos imigrantes, né? Como vocês sabem, naquela política lá, naquela tentativa de branqueamento dos imigrantes, de branqueamento da nossa população, quem vem para o Brasil é justamente os imigrantes. E esses imigrantes, junto com os brasileiros, né, eles vão para as indústrias, né, nesse processo de transformação, e aí o Brasil vai conhecer uma classe de operário fabril, né? Esses operários, esses homens de fábrica, né, que vão lá estar trabalhando dentro da fábrica, é eles que vão ser os responsáveis justamente para quê? Para organizar, né, essas greves, essa classe que agora ia lutar por direito, tá bom? Ó, outra coisa também que vai contribuir muito, galera, é o fim da escravidão aqui no Brasil, em 1888, né? E a chegada justamente dos imigrantes, como eu já falei para vocês, tá bom? E sem contar que agora você vai ter à tona, né? Você vai ter a ideia de novos pensamentos sobre essa questão da política, né? Você vai ter o pensamento comunista e o pensamento anarquista que vem acompanhando esses imigrantes aqui para o Brasil. Então, quando você tem a formação dessas classes, né? Quando você tem a formação dessa classe operária, você vai ter com ele também os pensamentos dito sobre o comunismo e sobre o anarquismo, né? Como vocês podem ver aí nessa imagenzinha que eu estou colocando para vocês. Beleza? Então, ó, para dar continuidade, né, logo após vocês terem analisado aí a imagem, a gente vai ter agora a greve geral de 1917, né, que vai acontecer no estado de São Paulo, tá bom? No mês de julho, tá bem? E o que foi o quê? Foi a paralisação geral da indústria e do comércio aqui no Brasil. Então, todos os industriários se reuniram, resolveram de fato, parar. Agora, professor, isso foi sem motivo? Não, galera, né? Claro que não, né? Esses operários, eles tinham consigo vários motivos para expor justamente nessa questão da greve, né? Lembrando que um personagem muito importante sobre essa questão da história do trabalho aqui no Brasil vai ser o presidente da República, Getúlio Vargas, né? É em Getúlio que a gente vai ter a CLT, né? Que significa Consolidações das Leis Trabalhistas, e aí esse operário, né, o trabalhador brasileiro, ele vai ganhar vários direitos, só que com algumas reformas que aconteceram há 2 anos atrás, né, o operário perdeu bastante esses direitos, né, o trabalhador aqui no Brasil, tá bom? Então, lembrando que essa galera ela vai para a rua, né, essa classe operária
vai para a rua, e aí você vai ter justamente essas reivindicações sendo expostas por eles, justamente nesse contexto de greve. Então você vai ter o aumento das exportações, né, graças às duas grandes guerras, só que com o aumento das importações, você vai ter também o aumento de salário e o aumento do nível de vida, né? Então, eles vão reclamar que o salário que eles ganhavam naquele período ali, né, de 1917 até 1922, não correspondia ao quê? Não correspondia a condições de vida naquele momento ali no Brasil, né? Então era necessário um aumento de salário para justificar, tá bom? Só que eles também, galera, passavam por jornadas de trabalho de 18 horas por dia. Então esse cara ele também questionava essa jornada de trabalho, né? Lembrando que dentro dessa jornada de trabalho eles tinham apenas 30 minutos de almoço, né, para voltar ao trabalho. Lembrando que, como essa questão da jornada de trabalho era muito grande, como era necessário ter um aumento de salário, a indústria brasileira também no seu início trazia consigo mulheres e crianças trabalhando de forma desumanas, né? Então essa criança trabalhava na indústria, essa mulher trabalhava na indústria, né? Por quê? Porque isso era prejudicial, professor. Se hoje mulher trabalha e é normal, isso é normal, trabalho, ok. Só que as condições que tanto homem, mulher e criança trabalhava no início da indústria brasileira eram condições desumanas, galera, né? Totalmente desumanas essas condições. Então não tinha locais apropriados para isso. E uma das reivindicações justamente dessa classe operária fabril que se formava aqui no Brasil, né, era justamente questionar essas condições de trabalho e essa qualidade de trabalho que eram impostas a eles, tá bom? Então eles questionavam, além do aumento de salário, né, além de condições de trabalho, eles questionavam também uma autonomia dessa classe operária, né? Então vamos lá, e aí você vai ter automaticamente a repreensão do governo em relação aos trabalhadores, né? O governo manda a polícia para a rua, bater, nega os pedidos, só que no final de tudo, graças a outro acontecimento, né, que marca a história do mundo, né, algumas reivindicações do operário brasileiro vai ser aceita. Aí você se pergunta, professor, qual foi esse acontecimento que o senhor está citando aí? Foi justamente, galera, a Revolução Russa, né, que vai ser um dos nossos assuntos, tá bom? A Revolução Russa, ela marcou o início e a formação de uma classe operária, né, de uma classe que ganharia aí os direitos de trabalhador, de cidadão, né, quando os russos vão lá para a rua, né, em 1917, essa famosa Revolução Russa, tá bom? Então, baseado nesse ideal russo, né, dessa revolução, o governo que vai fazer aqui no Brasil, ele vai aceitar algumas reivindicações, né, e ele vai ter que ceder em alguns pontos, né? Então essa greve de 1917, ela foi também muito importante para esse contexto. É a partir desse contexto, né, quando o Getúlio Vargas vai assumir o Brasil em 1930, que aí começa a ser pensado os direitos aqui no Brasil, né? Lembrando que as primeiras carteiras de trabalho saíram em 1950, né? A legalização da Lei do Trabalho em 1954. Tudo isso é o contexto operário aqui no Brasil dessa luta que começou justamente no processo da República Velha, né? Então, de 1917 até 1922, foi muito importante a participação do operário, né, do cara que trabalhava na fábrica, para reivindicar os seus direitos, tá bom? E hoje passamos por um momento muito delicado nessa questão, né, também dos direitos de trabalho, né, graças aí a esse processo que vocês estão vendo, né, a pandemia, né? Então, galera, a aula de hoje é essa, tá bom? Na próxima aula eu vou corrigir aí com vocês as atividades de um módulo, vou deixar também uma atividadezinha hoje falando sobre essa questão do movimento operário. Desde já agradeço, até mais.